Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente comparece à casa de Glacos. Gratidão eterna ao Glacos. Gratidão eterna aos benfeitores dessa casa. Gratidão eterna aos professores que aqui estão. E tanto a gente aprende com esses mentores encarnados que nós temos. O verdadeiro significado do Natal. Eu vou ter que contar uma história antes. Eu tinha uma conhecida, muito querida, que todo Natal, ela reunia a família. E ela reunia a família e fazia um gesto que para mim era muito estranho. À meia-noite, dava meia-noite, ela reunia toda a família. Gente, podia ser judeu, podia ser ateu, podia não estar nem aí para nada de religião, podia ser cristão ou não. Ela reunia todo mundo, tinha que dar as mãos, fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, e aí ela fazia um hábito todo Natal, que para mim era muito estranho. No final da oração, à meia-noite, ela cantava um parabéns. Parabéns mesmo, parabéns, e todo mundo tinha que cantar, aí de quem não cantasse. E eu era criança naquela época, como eu não enxergava ninguém, e todo mundo cantando parabéns e um olhando para a cara do outro, eu falei, esse trem está muito esquisito. Ao longo do tempo, eu fui crescendo, eu descobri que ela estava cantando parabéns, porque o líder religioso da religião dela estava fazendo aniversário. Mas aquilo era muito estranho, porque não tinha muito sentido. Para mim, parabéns tinha que ter a pessoa lá, a gente tinha bolo, balões, e ali um ficava olhando para a cara do outro, alguns já estavam mais para lá do que para cá por conta da bebida, e aquele trem ficava meio esquisito. O tempo passou. Ela veio a desencarnar. E ao toque do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, eu vim a entender que nós só cantamos parabéns para quem está vivo. Você só canta parabéns para quem está vivo. Jesus vive. Quem? Nos quatro cantos deste planeta Terra, quem tem um aniversário lembrado? Zoroastro? Kant? Quem lembra o aniversário de Albert Einstein? Quem lembra o aniversário de Bach? Mozart? Quem lembra o aniversário de Francisco de Assis? De Agostinho? Quem lembra o aniversário de Augusto César? Sócrates? Mas tem um que nos quatro cantos deste planeta, ele é lembrado, independente da cultura e do lugar. É Jesus. Isso não pode ser à toa. Não pode ser à toa. A espiritualidade amiga arrumou de um modo, uma forma. Porque os seres humanos precisam ser lembrados do caminho, da verdade e da vida. Nós que em algum momento da nossa jornada nós desviamos do caminho. A espiritualidade sempre, todo ano, quer a gente queira, quer a gente seja cristão ou não, Jesus é lembrado nos quatro cantos deste planeta. Essa era a forma que a minha parente querida relembrava o aniversário de Jesus. E hoje, a espiritualidade amiga nos chamou até aqui. Nos chamou até aqui. Papai, recolher seus filhos aqui. Que a gente acha que nós estamos em busca de Deus. Que pai que abandona filho? Quando o filho foge, o que o pai faz? Vai atrás. Vem cá. Nós somos atraídos pelo amor de Jesus aqui. E a espiritualidade amiga nos dá a oportunidade de relembrar o verdadeiro significado do nascimento da luz do mundo. Nós vamos basear o nosso estudo
no livro Pontos e Contos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Quando Humberto de Campos nos traz a lição assim, Natal simbólico. Ele fala uma frase que estava para a gente estudar os próximos 5.000 anos, que é esta. Cada espírito é um mundo. Cada espírito, você pode chamar de pessoa, é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito é um mundo. O que é isso? Tem um mundo aí dentro. Tem um mundo aqui dentro. Quantas personalidades você já foi? Jesus já nos mostrou que a gente não morre. Ou ele morreu na cruz? Quem que nos mostrou que a morte não existe? Kardec? Não. Foi o próprio Cristo, que ele aparece. Quantos dias depois? Não demorou muito não. Parente desencarna, nossa, você vai falar com a gente quando? Olhe lá quando a gente desencarna, né? Pode frequentar a reunião mediúnica que for, que não tem um recado. Mas ele não. Porque o recado precisava ser dado rápido, porque os discípulos já estavam, ih, a gente errou. Nosso mestre morreu. Ninguém acreditou em Jesus. E para consolidar o cristianismo na terra, Jesus aparece morto na cruz. Como é que ele aparece, gente? Vivo. Mais vivo que os apóstolos, que ele estava resplandecente em luz. Ele aparece para Madalena com a mensagem da imortalidade da alma. Quantas personalidades você já foi? Aqui tem muitos que foram no Egito. Manipuladores de energia, o espiritismo tem demais. Muitos aqui foram bispos, freiras, religiosos na Idade Média. Alguns aqui romanos, outros escravos, alguns aqui camponeses. E a maioria de nós temos todas essas personalidades aqui dentro. Cada espírito é um mundo. E esse pessoal aqui, gente, quer falar. E de vez em quando, é o imperador que quer falar no trânsito. De vez em quando, é o romano duro que quer mandar no trabalho. Que quer reunir os escravos para servir a ele. Mas tem um que administra esse mundo. Porque tem um mundo dentro de nós. Tem muita gente. Tem muita fala. E esse pessoal precisa ser evangelizado. A primeira evangelização, o primeiro nascimento precisa acontecer. No mundo? Não, no nosso mundo. Evangelizar esse pessoal aí. Esses sentimentos. Essas emoções que você acorda bem, de repente você lê um jornal ou no trânsito, você vai lá para o céu e de repente você está no inferno. São as nossas personalidades, cada hora um quer falar. Cada espírito é um mundo onde um Cristo deve nascer. É baseado nesta fala que nós vamos fazer o nosso estudo. Bom, Mateus fala para nós assim no capítulo 2, logo no início. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns magos. E o meu presépio lá em casa, eu tinha aprendido que eram 3 reis magos, não é, gente? Não é assim que a gente aprendeu? Na Bíblia não existe isso. A Bíblia não fala nem que eles eram reis e nem que eles eram 3, uns magos. Todos os evangelistas que citam os magos, falam uns magos. Eles falaram, ou a cultura, eu não sei quem que inventou, não pesquisei, depois pesquisem e me contem. Falaram que era 3 porque foram 3 presentes, ouro, mirra e incenso. Agora, não sei de onde que eles tiraram reis, mas eram sábios da Pérsia, filósofos, grandes sábios daquela região, longe de Jerusalém, porque não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha avião. Se você quisesse ir do Oriente até Jerusalém, era chão para danar, e eles foram para Jerusalém. E esses caras não eram judeus.
esses caras não eram judeus. E aí eles falaram assim, nos diz o evangelista Mateus: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele ficou sabendo que tinha nascido um rei dos judeus. Como que eles ficaram sabendo? Porque nós vimos uma estrela do Oriente. A estrela estava lá no Oriente, longe de Jerusalém, e falaram assim: nasceu o rei dos judeus. E eles foram lá e viemos adorá-lo. Estranho, hein? Eles não eram judeus e foram adorar um rei que era dos judeus? Estranha essa fala. E aí nos diz o evangelista Mateus que Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. E ele completa: e toda Jerusalém se perturbou com ele. Aqui nós vamos ter que parar. É totalmente natural um rei se perturbar ao saber que outro rei se aproxima. Porque todo rei quer ser o primeiro. Todo rei quer governar e quer todo mundo de escravo. Todo rei quer falar e a regra dele, não pode desobedecer. Então quando junta dois reis, o que acontece? Guerra. Conquista através do sangue. Então Herodes fica perturbado. Tudo bem, ok. Um rei entre os judeus, ele estava na região, ele era o rei da Judéia, da Samaria, daquela região, onde os judeus estavam. Agora, diz o evangelista Mateus que toda Jerusalém se perturbou com ele. Por quê? Jerusalém era composta na maioria de judeus. E os judeus eram para eles se rejubilarem. Por quê? Porque era nascido o rei prometido. Eles ansiavam pelo Messias. E ali era uma época onde as profecias estava tudo convergindo para o nascimento do Messias, o rei dos judeus. Na verdade, era para eles ficarem felizes. Por que Mateus fala que eles se perturbaram? Jerusalém também se perturba com Herodes. Aí, a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo e conhecer quem era esse cara chamado Herodes. Quem era Herodes? Herodes o Grande, o primeiro dos 4 Herodes, era um homem extremamente inteligente, megalomaníaco, mas a sua personalidade era extremamente cruel. Orgulho, vaidade e egoísmo. Eu sei que a gente já venceu isso tudo, mas é Herodes, eu estou falando de Herodes. Orgulho, vaidade, egoísmo e crueldade eram a característica, a marca dos imperadores, dos reis. Só para a gente ter noção desse cara. Herodes, ele gostava de mostrar os seus feitos, como Roma gostava. Eram construções maravilhosas. Herodes reforma o templo de Jerusalém. De uma forma que o historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, nos traz que as paredes do templo de Jerusalém foram reformadas e preenchidas de ouro. Meus amigos, imaginem essas paredes aqui de ouro. É de impressionar, não é? E a parede era constituída de ouro e mármore. Num mármore tão branco que nos diz Flávio Joséfo que parecia uma montanha de neve. E a neve reflete o sol maravilhosamente. Então era uma coisa estonteante, o templo de Jerusalém, onde Deus habitava para aquele povo. Herodes o Grande, ele faz a famosa construção do porto de Cesareia, um dos maiores portos da história daquela época. Só para a gente ter noção, os arqueólogos hoje se impressionam com o tamanho da estrutura e das pedras. Até hoje é impressionante. O tamanho do porto de Cesareia, construído há 2000 anos atrás. Tinha uma capacidade de ancorar 100 navios. Gente, há 2000 anos atrás, você receber 100 navios não é brincadeira. A Judéia era um deserto. E nesse deserto ele constrói palácios, piscinas aquecidas no meio do deserto. Era um homem extremamente estrategista, inteligente, mas era muito cruel. Herodes se casa 9 vezes. Algumas pitadas da sua crueldade. Os seus filhos vão para Roma e a sua esposa cochicha no ouvido de Herodes, falando assim: olha, quando os seus filhos voltarem de Roma, eles já estarão aptos a assumir o poder. O que Herodes faz? Corta a cabeça, manda matar os próprios filhos.
Ele tinha uma esposa que ele era completamente apaixonado, ele amava muito, era Mariana. Mariana era o xodó de Herodes. Só que Herodes é chamado a Roma a explicar algumas crueldades que ele estava fazendo, umas matanças meio esquisitas. E aí ele fica sabendo que Mariana estava cochichando, estava tramando contra a personalidade e o reino de Herodes. Mas era a pessoa que ele mais amava. E o que ele faz? Antes dele embarcar para Roma, manda matar Mariana, a esposa amada. Diante dessa crueldade, o que a gente acha que Jerusalém ia pensar? Vocês entenderam por que Jerusalém se perturbou? Imagine o que ele fez com o próprio filho. Ao receber uma ameaça em seu reino, porque todo mundo que é apaixonado por uma coisa tem um medo tremendo de perder, e ele tinha um medo tremendo de perder o poder. Ao chegar um rei entre os judeus, nascido em Belém da Judéia, gente, era igual Belo Horizonte, Contagem. Jerusalém e Belém da Judéia era do ladinho do outro. Imagina um rei entre os judeus ameaçando Herodes. Era de se perturbar, não era? Jerusalém treme. E o que acontece depois do nascimento de Jesus? O que Herodes manda fazer? Manda cortar a cabeça das crianças. Todas. Não é brincadeira a crueldade. Bom, por que a gente traz a personalidade de Herodes? Tirando aqui os excessos que ele tinha, nesse mundo de personalidades, dentro de você e de mim, tem um que governa, tem um imperador, que quer mandar de vez em quando, que quer ser o primeiro sempre. Nós vivemos num mundo ainda onde Herodes está presente e Jesus não nasceu. Ele até nasceu, mas o Herodes fica perturbado. Porque quando alguém quer me passar no trânsito, eu fico perturbado, porque eu quero ser o primeiro. Então ele dá seta para entrar, eu acelero. Porque o meu Herodes não pode ser o segundo. E aí eu chego doente no hospital, eu quero ser o primeiro. Está doendo? Não, mas o que está na fila com você também está doendo. E está com a mesma... Não. Na dor a gente fica super gentil, não é, gente? Você já viu? Chegando no hospital. Não, mas eu sou prioridade. Mas tem 30 prioridades igual a você. Não, mas eu tenho que ser atendido primeiro. Herodes. Discussão de marido e mulher. Herodas e Herodes. Um tentando... Não, mas sou eu que tenho a razão. Só para no final você falar assim, eu te falei com você, eu estava certo. Porque o rei está sempre certo. E as leis são dele. E aí eu quero que os meus filhos sempre me sirvam. A minha família me sirva. Herodes ainda atua. E Jesus perturba até hoje. Um cara que se você olhasse assim, gente, você não dava nada não. Um cara que veio de uma região rural, que era a região de Galileia, não tinha instrução, não tinha vínculo com a aristocracia romana, não tinha vínculo com o templo. Sua família tinha, mas ele não tinha. Você falava assim, da Galileia? Mas o que pode vir da Galileia? Esse cara, que não tinha nada, a humanidade foi uma antes dele e uma depois. É quase que inacreditável se a gente for avaliar. Chega um aqui do interior do Nordeste, chega aqui, caminha, fala, dá licença, deixa eu falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você ia fazer? Eu ia falar, gente, a reunião mediúnica está acontecendo ali? De obsessão? Leva. Foi o que os sacerdotes fizeram. Pirou. O sacerdote Hanan pergunta para ele assim, você conhece as sabedorias da Grécia? Que príncipe ou rei você conhece, já que você está falando de reino de Deus aí? Porque para você fazer um reinado na terra, você tem que ter poder, meu amigo. E aí nós perguntaríamos para esse que chegou, você conhece o presidente dos Estados Unidos? Você é do
governo? E você está querendo o caminho, a verdade? Você está querendo transformar o mundo? Você não tem nada. E esse cara, que se olhava e não dava nada, transformou tudo. Tudo. Nunca, ninguém na história humana fez o que ele fez. Repartiu a história. É dele para frente. E, gente, não é à toa. Quando o Espiritismo nos traz um Jesus fora da religião, porque não tem uma fala de Jesus que fala assim, eu trouxe essa religião. Não. Eu trouxe a nova terra. Eu sou o primeiro da nova terra. É assim que vocês vão comportar. É assim que vocês vão sentir. Olha para mim, vocês vão olhar para você daqui a bilhões de anos. Evangelho não é questão de religião. O evangelho é prática, é moral. E esse cara perturba a gente. Esse cara é inconveniente. Com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas é danado. Sabem por quê? Esse cara simples, não era nem vinculado ao templo, ele era judeu, Jesus era judeu, mas o Cristo é universal. Ele ensinava para todo mundo, não tinha preconceito nenhum. Esse cara perturba os maiores intelectuais até hoje. Esse cara perturba os maiores políticos da terra até hoje. Perturbou Herodes e perturba até os próprios religiosos. Vocês já viram? Religioso briga por causa de Jesus. Você vê tarefeiro brigando por causa de Jesus. Gente saindo da religião por causa de Jesus. Jesus perturba até hoje. Por quê? Porque a luz perturba a sombra. A verdade incomoda a mentira. E o amor ao próximo e a prática do bem incomoda a vaidade orgulhosa e preguiçosa. É chato você ver alguém trabalhando do seu lado e você lá no sofá. Você incomoda, você fala, gente, deita aqui, senta aqui comigo. Não, eu tenho que ajudar. Nossa, que inconveniência, gente. Campanha do quilo, sábado de manhã. Nossa senhora, o que esse menino está fazendo? Pirou. Incomoda. Querem ver? Pedro, eu não tenho um Herodes dentro de mim. Eu também achava que eu não tinha. Vamos ver como é que ele atua? E está muito presente na nossa sociedade. E é o reino do ego, do eu primeiro, eu no centro, tudo para mim, sempre eu primeiro, que governa todos nós. Bom, conta. Começa a pensar. Quantas discussões o Herodes que dorme do seu lado e você tem, que no início da discussão era assim, vamos resolver o problema? Vamos. Só que, eu não sei se acontece com vocês, ao longo da discussão, parece que tem um volume, que um vai falando mais alto, aí o outro vai falando mais alto ainda, porque o rei tem que ser escutado, aí daqui a pouco está todo mundo gritando, e no final, a gente queria falar realmente que a nossa opinião é a que estava certa. E o problema? Não, o problema esquece, eu não quero mais resolver o problema, eu quero provar para ele que eu estou certo. São dois reis. São dois egos querendo proteger a sua religião. Não, a minha religião é melhor que a sua. Quantas discussões? Essa é interessante. Querem ver Herodes aparecer? Nessa ele gosta de aparecer. Famílias grandes, antigamente tinham famílias de 6, 10, 15 pessoas. Mas até família de um briga. Aí os pais desencarnam. Quer ver Herodes aparecer? Pega a herança, coloca no meio dos irmãos. Quem já passou por essa experiência aqui? O que acontece com os reis? Meu amigo, é um querendo pegar a maior parte, só tem um vaso. Não, mas só tem um vaso e 5 irmãos, nós vamos ter que quebrar esse vaso e 5 pedaços. Não, mas dá para quem precisa mais, você já tem. Não, mas o Herodes tem que ter mais. E aí a família se separa, porque um briga com o outro, porque não ficou com a parte dele. E aquele outro
que quando era pequeno, tomou do leite da mãe junto com ele. Quando ela perdeu a boneca, foi aquele irmão que achou para ela e ela abraçou ele. Mas isso tudo fica para trás. E o Herodes permanece querendo poder mais. E a família... Acontece isso, gente? Acontece. Muito. Pergunta para os juízes de direito que mexem nessa área para você ver. Pergunta na reunião mediúnica os karmas vinculados à distribuição de herança. Herodes atua ainda muito. E aí, o meu Herodes atua muito. Quando eu recebo uma ofensa. Mas o outro falou o que ele sempre fala. Ele fala isso para todo mundo, para ele é normal. Mas cada reinado tem as suas leis. E no meu reinado falar isso me ofende. E eu contra-ataco. Eu me vingo. Eu utilizo dos meus soldados, que é o afastamento, a indiferença. Pior que ódio, indiferença. Ele fala, eu não respondo. Eu não quero saber mais. Quando ele está em cima do tapete, eu puxo. Porque ele me ofendeu. Não pode atacar o meu reino. Mas para ele nem pensou nisso. Não, mas o meu reino são as minhas leis. E aí o Herodes vai e ataca com sentimentos negativos. Bom, e esse cara, esse reino do ego, fica estremecido quando Jesus nasce. Ele fica realmente perturbado. Estava certo, Mateus. Olha só como é que esse cara nos perturba. Num bom sentido. Para o bem, chacoalha. Olha só, vem nascendo esses negócios que o Espiritismo me fala. Caridade, benevolência, serviço ao próximo, fé, autodesenvolvimento, reforma íntima. E aí o rei fica meio assim, nossa senhora, vocês estão me empurrando muita coisa. Não dou conta não, eu quero continuar na mesma. E aí, Jesus começa a nascer dentro de nós. E a gente começa a tentar praticar. E aí vem umas intuições muito boas. Através da prece a gente se solidifica mais e pega energia. E aí alguém no meu trabalho me dá um tapa na minha face direita. Gente, acordou Herodes. Mas fala aquilo, sabe? Mas fala aquele coleguinha, sabe coleguinha? Que te dá um tapa de luva na face direita. Herodes, ele estufa o peito assim, ó. Arma. E lança outro tiro. Só que Herodes não quer só dar um tapa. Ele quer dar dois para o outro aprender. Só que antes de eu dar, chega esse cara nascendo dentro de mim e fala assim: se lhe baterem na face direita, não bate de volta não. Oferece a outra. Mas peraí, eu quero bater. Não oferece a outra face. Qual que é a outra face da moeda? É o lado oposto, não é? Que ofereceu ódio, qual que é o oposto do ódio? Não é mais ódio. Oferece amor. Te ofereceu desrespeito, ofensa? Oferece o lado oposto. A outra face. Oferece respeito. Mostra para ele que é possível respeitar. Te bateu uma vez, não retribua na mesma moeda. Oferece agora o carinho e a caridade da compreensão e do perdão. Gente, incomoda. E quanto mais eu adquiro, quanto mais o rei tem, quanto maior é o seu castelo, quanto mais bens ele tem, terras, mais estável ele fica, mais poderoso ele é, mais tranquilo ele está. Porque o tesouro dele está naquilo que ele tem. E aí eu quero comprar mais, eu estou olhando o lote para eu comprar, e o meu sítio, gente, eu não quero desgarrar de nada. Aí chega esse cara, falando assim, ele não fala no pé do ouvido, né? Ele fala na consciência, ele fala dentro. Vai, vende tudo que tens. Jesus, mas eu queria comprar mais. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Nossa, é
Difícil. Imagina Herodes ficando sabendo disso. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, aí você terá um tesouro no céu. Nossa Senhora! O meu tesouro está em desgarrar? É. O que o rico fez, gente? O que o rico fez? Não aguentou. Foi e raspou fora, porque tinha que vender. Mas o poder dele estava no ter. Ele não queria desapegar. Aí sim, vem, toma a tua cruz e segue-me. Jesus incomoda até hoje. E aí chega a minha esposa. Bem, faz isso para mim. Naquela hora eu fico surdo. E fico no mesmo quarto. Para não pedir de novo. E aí chega alguém no trabalho. Aqui, você pode me ajudar? E eu falo aqui, você já viu a minha agenda? Você já viu o tanto de coisa que eu tenho que fazer? Você já viu? Meu schedule. A gente ainda é chique para ele afastar, né? E aí vem meu filho e me pede, fala, meu filho, você já viu? O papai trabalhou muito. Eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar de espírito. E aí as solicitações chegam. E eu finjo que não escutei. Só que chega esse menino nascendo dentro de mim e fala assim, dá a quem te pede. Não, Jesus, eu quero descansar. Eu estava querendo receber. Não. Dá a quem... Não é empresta, gente. É dar. Tem algum simbolismo nisso? Dá a quem te pede. Porque quem te pede só chegou até você porque Deus permitiu. E sabia que você tinha um recurso. Não foi à toa que esse encontro aconteceu. A espiritualidade amiga sabia que você tinha pelo menos 1% do que ele precisa. Por isso que ele foi até a sua porta. Dá quem te pede. Aí sabe de manhã. O telefone liga 8 horas da manhã. Cunhado. Gente, 8 horas da manhã, cunhado ligando. Vai pedir emprestado, não vai? Ah, vai. O que eu faço? O que eu faço? Enche. Ainda desliga o celular. Não, vem me pedir emprestado não, eu estou precisando de empréstimo. Aí ele fala assim, esse menino nascendo, não te desvies daquele que te pedir emprestado. Não é de chacoalhar o Herodes? E quanto menos inimigos no seu reinado, o rei tem, mais estável e mais tranquilo ele fica. Então ele tem que matar todos os inimigos. Porque ele não pode ser incomodado, gente. O rei tem que estar pleno sempre. Então ele mata quem ameaça os seus inimigos. E aí quem vem para cima de mim, eu quero puxar tapetinho mesmo, para não mexer comigo de novo. Para não me perturbar. Não vem falar comigo de novo não, porque senão eu ataco. Aí vem esse menino falando assim, amai os vossos inimigos. Não, mas peraí. Eles me perseguem. Eles me perseguem, Jesus. Eles são os meus inimigos. Fazei o bem e orai pelos que vos perseguem. Mas eles me odeiam, Jesus. Eles me odeiam. Eles querem me ver morto. Orai e fazei o bem para aqueles que te odeiam. Não é um novo comportamento na Terra? Eu desconheço esse comportamento. Eu vi em poucos. Chico Xavier foi o mais próximo. Vocês entenderam que Jesus ainda não nasceu? Vocês entenderam que Herodes ainda está presente dentro da nossa casa? Muitas das vezes sou eu mesmo. E quanto mais servos o rei tem, mais poderoso e mais impressionante ele fica. Quanto mais a sociedade vê aquele tanto de gente servindo dentro do castelo dele, ele se acha o máximo. Ele quer ter mais servos e escravos. E o meu sonho é ganhar na Mega Sena, para eu não fazer mais nada, viajar e ser servido para sempre. Para sempre. Meus parentes me servindo, os hotéis me servindo, os restaurantes me servindo. Eu quero ser servido. E as filas ficam gigantescas
gigantescas na loteria. Aí vem esse cara falando assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse foi o golpe fatal em Herodes, né? Um rei servir é incompatível. E o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu falei alguma novidade aqui? Alguém não sabia alguma passagem dessa? Quantos anos nós temos aprendido isso? Jesus nasceu? Essa é a boca que faz, né? Não, Pedro. Não tem problema. Esse é um momento de reflexão, para a gente desconstruir o reino do ego e colocar o reino de Deus, que não tem eu mais, tem nós. Não tem é meu, é nosso. Não tem a minha família, a família é uma só. Não tem o meu planeta, é o universo. Somos um. Eu e o Pai somos um. Esse é o projeto. Jesus já realizou e veio para cá para falar: gente, vamos realizar? Mas ele precisa nascer. Essas ideias precisam sair do intelecto e cair no coração como serviço, prática, incessante, como a nossa irmã falou. Incessante. Aí pergunta para a espiritualidade amiga aqui: o que vocês estão fazendo aqui na terra? Meu filho, nós viemos trabalhar. O que a gente faz aqui é trabalhar. Nós não temos uma noção do trabalho que Glass está tendo aqui. E ele é o maior aqui, é o que mais serve. Que ele aprendeu com Jesus. Mas não tinha espaço para Jesus entrar, não é? Nós sabemos da história. Era censo na época. E chega Maria com um barrigão, montada no jumentinho. Chega José em Belém da Judéia, ele era da religião, e o censo você tinha que falar para o imperador o que você tinha, os seus bens. Era tipo que uma contagem da população e um imposto de rendazinho. Porque você ia falar quanto você tinha, quantos filhos, quantos era a sua família, para contar a população e quando você pagar imposto, mais imposto dos seus bens. É desde sempre, tá, que a gente convive com isso. E aí estava lotada a cidade. Belém da Judéia estava lotado. As casas eram alugadas, que eram tipo uma chácara, e tinham quartinhos com os coxos atrás para os animais, e as pessoas alugavam aquilo e ficavam ali, e tinham suas agriculturas, e tinham seu espaço ali. Era tipo um bairro bem unido mesmo, era um prédio horizontal. E ele vai bater em casa, em hospedaria de hospedaria. E o que os donos falam? Não tem espaço para você. Não tem espaço para você. Nos diz o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 7, assim, versículo 8. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Belém não tinha lugar para Jesus. E aí Maria deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, mostrando para nós para onde que Jesus foi nascer. Gente, o que é manjedoura? Coxo. O que é coxo? Onde os animais se alimentam, não é? Aí vem a espiritualidade amiga julgando umas mensagens aqui. Vocês já viram um chiqueiro? Quem aqui já sentiu um cheiro de um chiqueiro? Tá, não era porco na época. Mas quem já entrou num curral? Porque a gente pensa em manjedoura, né? Vem de manjar. Que lindo. É um paninho branquinho, um buraquinho, tudo bonito. Jesus nasceu, asepsia, alquinho, né? Um cheirinho lindo. Quem já foi em curral aqui? Quando os animais estão comendo ali, o que eles fazem ali? Qual que é o cheiro? Vocês perceberam onde Jesus nasceu? Que a gente pensa em manjedoura. Manjedoura, e o presépio está limpinho. Nasceu no curral, gente. Foi o único lugar que a terra recebeu a luz do mundo. Foi os únicos. Quem? Os animais. Isso também não é à toa. Que Jesus nasce entre os animais. Ele já sabia. Todo presépio, desde
desde Francisco de Assis, que intitulou o presépio, ele que fez o primeiro presépio, tem o boi e o jumento. Porque nas profecias falaram que o boi e o jumento não reconheceriam aquele que trata o boi, aquele que é dono do boi. Boi e jumento. Aí acrescentaram carneirinho, por aí vai, né? Ele nasce entre os nossos sentimentos mais baixos. Ele nasce entre a animalidade. O divino tem que nascer do que a gente tem. Porque eu erro. Eu sou pecador, Pai. De vez em quando eu xingo mesmo, eu puxo o tapete, eu me vingo. Mas de vez em quando eu sou luz. De vez em quando eu faço umas caridades. Mas ele nasce na nossa, o que a gente tem, que é os animais. Os meus sentimentos herodianos são um boi. Eu enfrento os meus próprios parentes, aqueles que eu mais amo, porque é teimoso demais. A minha teimosia é um boi. E ele sai, não quer nem saber, gente. Ele vai fazer. Vocês entenderam? Como é que funciona? E Jesus nasce entre eles. Na teimosia ali vem o recado. O jumento precisa falar. Porque tem decisão que eu tomo, gente. Eu falo, se o jumento tivesse tomado, ia ser melhor. Eu olho para o cartão de crédito assim e falo, gente, não é possível tomar essa decisão. Eu olho para o que faz com o próprio filho, com quem ama, no trabalho, que depende do trabalho. Eu olho, meu Deus, é o jumentinho. Mas Jesus nasce mesmo assim. Porque o Pai está aqui nos amando, independente do que a gente fez. Porque um filho é mais difícil, o pai abandona? Não. Mais energia de amor ainda é para aqueles filhos mais difíceis. Mais muletas, porque ele não consegue andar sozinho. E o interessante para a gente refletir, as hospedarias eram administradas por judeus. Pessoas que conheciam a Torá, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica. Eles sabiam da vinda do Messias, eles conheciam a palavra de Deus, eram religiosos, frequentavam o centro espírita, se podemos falar assim, eram tarefeiros, iam nas sinagogas, faziam seu dízimo, eram considerados homens justos. E chega Jesus, o que eles fazem? Não tem espaço. Eu tenho os meus negócios, a minha família. Muitas das vezes eu sou Belém. Não tem espaço para Jesus nascer. E aí, até pregando o evangelho, chega Jesus para nascer dentro de mim, através do outro, eu falo, não, Jesus, eu não vou auxiliar, não. Somos Belém. São arquétipos que a Bíblia nos traz. Aliás, a história da Bíblia é a nossa história. Porque o Cristo, no final, em Apocalipse, o regenerado, nós vamos chegar lá. Mas nós começamos lá na peregrinação e estamos ainda. Muitas das vezes eu sou Belém, nós que conhecemos o Evangelho, Jesus chega, e a gente conhece o Evangelho, porque senão ele chegava, né? Ninguém conhece, ele chega em quem conhece. E fala, meu filho, agora pratica o que você aprendeu lá em Glax. E o que eu falo? Jesus, você já viu minha agenda? Já viu o que eu tenho que fazer? Somos Belém. Nos dias do Espírito Humberto de Campos, na lição Natal simbólico, não havia lugar para o Senhor. E aí ele interpreta, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, para o nascimento de Jesus, absorvidos nas nossas ansiedades, no nosso cotidiano, no que eu tenho muito para fazer, e está certo, tem que fazer, mas não tem um espacinho para Jesus nascer. Aí, esse estudo foi muito emocionante. Eu chorei mais de 3 vezes. A espiritualidade amiga botou a mão no meu ombro e me deu um recado. E se esse recado servir para você, que bom. Jesus fica muito feliz. E falou assim, olha, que eu comecei a entrar num momento de culpa. Nossa, mas eu sou Belém, e tem um jumentinho. E Jesus falou assim, eu estou aqui. Não importa.
O pai, quando o filho está chorando, está na dor, e muitos chegaram aqui hoje, no chão, não tem mais nada para fazer, gente, desencarnou, perdeu o emprego, estão sem esperança. E para aqueles filhos que mais choram, o pai chega do lado e fala: meu filho, eu estou com você, eu estou te amando, eu sei da sua situação, as energias do mais alto estão chegando até você. Não tem problema o que você fez ou deixou de fazer, eu não quero saber. Agora, pai não passa muito a cabeça, né? Porque se passar demais estraga. Ele fala: e agora? Papai está aqui, vai te dar o recurso, fica tranquilo, vai passar. Mas e agora? Você vai deixar Jesus nascer? Porque se você quer transformar a sua vida, meu filho, você precisa mudar. O reino de Deus precisa começar a nascer dentro de você. E o que você sabe no Espiritismo precisa renascer, florescer. E você precisa distribuir isso. E o recado foi: deixa Jesus nascer. E aí, quando Herodes estiver conversando e nervoso com a esposa, e o grito começar a rolar, e as ofensas, deixa um espacinho na sua mente, no seu coração, para que Jesus se manifeste, para que Jesus nasça. Como? Silêncio. Silêncio. E ele vai falar mais alto, e ele vai gritar mais, e ele vai fazer mais. Silêncio. Renuncia Herodes, porque Herodes vai querer gritar também. Fala assim: Jesus, toma conta dele aí, deixa eu me manifestar na minha forma positiva. E mostra a outra face da conversa. Porque numa conversa, um silêncio pode falar muito mais do que muitas palavras. E aí eles falaram mais. Pedro, faça o máximo que você conseguir, mas o máximo dos seus recursos para a sua família. Porque ali é o seu cadinho redentor. Auxilie os seus filhos, auxilie a sua esposa, auxilie seu marido, auxilie seus colegas, auxilie quem está perto de você. Mas deixa um espacinho para Jesus nascer. Que seja 1%, Pedro, do teu tempo que você dá para o seu filho. 1% dá para outros filhos que não têm um pai como você é, que não são uma mãe como você é. 1%, seu filho não vai morrer com 99% do seu tempo. Mas deixa que Jesus atue através de você, com outras famílias que não têm os mesmos recursos que você tem, o mesmo tempo que você dá para a sua família, que seja 1% dos teus recursos materiais. Nossa, mas eu não dou conta nem de 100% do meu. Que seja 1%, um biscoito. Deixa de comprar um biscoito, ou compra e dá para quem precisa. Mas deixa Jesus nascer. E na hora que a agressividade toma conta, utilize da outra face, da gentileza. Seja gentil. Sempre vale a pena fazer o bem. Sempre. Em nenhum momento Jesus titubeou. Ele sempre atingiu a generosidade máxima para com todos. Nós vamos chegar lá, é meta. Mas permita, uma vez por mês, ser gentil para quem não é gentil com você. Porque tem que começar a trabalhar esses sentimentos novos. Para alguém chegar nas Olimpíadas e ganhar a medalha de ouro, ele ficou 8 anos treinando todo dia. E para eu aprender a perdoar, quantas as vezes eu vou ter que perdoar? E para eu aprender a caridade, quantas as vezes eu vou ter que aprender a praticar a caridade? Infinitas vezes. Deixa Jesus nascer. E no final, a nossa irmã falou assim: faz uma listinha de final de ano, né? Eu vou acrescentar mais um item, pode? O nascimento de Jesus. Reforma íntima. Trabalha o evangelho no teu coração. No meu coração. O recado era para mim, tá, gente? Emiliano Jardim. Não podemos esquecer da estrela. A estrela que guiou os magos do Oriente a Jerusalém
foi uma estrela, não foi? Eles não conheciam de Torá, eles sabiam das profecias. E aí Emmanuel nos traz assim no livro Saudação pelo Natal. A estrela é o Evangelho, é o nosso guia, é a prática do Evangelho que vai nos guiar à nossa transformação moral. Essa estrela que guiou ao nascimento do Cristo foi o Evangelho. Nunca esqueça do Evangelho, é o nosso roteiro. Emiliano Jardim, isso está no livro Reportagens de Além-Túmulo, era um homem de personalidade forte, ou teimoso. Personalidade forte é teimoso, né, gente? Personalidade forte, materialista, mas o seu coração era generoso. Ele tinha uma generosidade dentro. Só que o materialismo dele quebrava essa generosidade. Até que um dia veio uma grande provação na vida dele, que foi o seu filho mais velho, veio a desencarnar. E quando nas dores maiores na nossa vida a gente quebra preconceitos, aceita ajuda, aí chegou para ele a estrela. Chegou uma Bíblia de um padre católico. E ele começou a ler. Falou, será que tem alguma coisa de bom aqui? E viu a beleza da fé, do Evangelho, se tornou católico. Mas não permitia ainda que Jesus nascesse e manifestasse através dele. Continuava querendo mandar, xingava os espíritas, xingava os evangélicos. Se tornou enfadonho no catolicismo, foi para os evangélicos. Se tornou evangélico. Bebeu da Torá, bebeu do Jesus, mas também continuou querendo mandar. Foi para o espiritismo. Bebeu da espiritualidade amiga, participou das reuniões, ficou encantado com os parentes voltando e falando com ele, mas queria continuar mandando. Criticava evangélico, criticava católico, saiu das religiões. E quanto mais a gente sabe, nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Abriu a torneirinha das provações para ele, para a bênção dele, porque ele já tinha capacidade de sustentar. Os amigos vão contra, a sua mãe desencarna, a sua esposa logo depois vem a desencarnar, e o golpe final em Emiliano, seus filhos se viram contra ele. Foi neste momento, ele atordoado, já não queria mais Deus na vida dele, nem nenhum tipo de religião. Ele foi para o mar suicidar. Chegando na beira da praia, ele pediu no coração ajuda a Jesus. Ele falou, mestre, cadê você? Durante todos esses anos, cadê você que ama quem mais sofre? Eu estou sofrendo. Foi neste momento que ele falou assim, Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamava através dos outros. Dá-me tua dor, Emiliano. Dá-me tua dor. Dá sua dor para Jesus. Ele está aqui para te acolher. Reclina tua cabeça cansada em meu coração. Quase sempre é necessário, infelizmente, que os meus discípulos percam tudo para me acharem no coração. Emiliano estava inebriado. E aí Jesus fala assim, Emiliano, eu vou resolver seus problemas. Esse parente difícil, vou desencarnar todos. Tem probleminha no banco? Vou te dar um empréstimo. Não. Volta ao esforço diário, Emiliano. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. O sofrimento, a tua bênção que vai te retificar. E nunca se esqueça. Em qualquer posto de trabalho honesto, você pode ouvir a minha voz. Desde que você permita que eu nasça no seu coração. Muito obrigado.